Pois então, a teoria 1 é a de Kardec, a teoria 2 é a do André Luiz. Vou dar um segundo exemplo. Eu tenho uma teoria que diz que quando você morre, teoria 1, vamos fazer o exercício de novo, teoria 1. Quando você morre, você deixa esse corpo aqui e você só fica com o corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual, segundo a teoria 1, não tem órgãos e, portanto, não sofre de doenças. Então, se eu estou extremamente doente, sofrendo no corpo, ao morrer eu me liberto das doenças físicas. E eu tenho uma teoria número 2 que diz que quando eu morro, eu continuo tendo doenças no corpo perispiritual. Qual das duas você prefere? A que continua sofrendo ou a que para de sofrer fisicamente? É óbvio que nenhuma pessoa vai preferir sofrer, né? Portanto, a teoria número 1 é a teoria de Kardec, a teoria número 2 é a teoria do André Luiz. Então, nota, basta um simples raciocínio, não é complexo, para a gente ver qual que é mais consoladora e conforme a justiça e a bondade de Deus. É simples. É simples. O movimento espírita torna complexo porque não quer largar. É engraçado, o movimento espírita briga para ficar com uma teoria pior que a de Kardec, mais cruel, que traz mais ideia de sofrimento que a de Kardec. Olha só, semana passada, se eu não me engano, foi nesse estudo aqui que alguém falou que viu o filme Nosso Lar e achou lindo, né? Foi aqui, eu acho, né? Não estou me confundindo. Eu lembro que depois eu tava refletindo sobre isso que a pessoa falou. E olha que coisa curiosa, a pessoa achou lindo um filme em que o espírito é espancado, que o espírito é acorrentado, chicoteado, preso na lama, na escuridão, afastado dos parentes. A pessoa achou isso lindo. Que isso é o filme. Olha só, a gente tem uma teoria kardeciana que diz o contrário disso, e tem gente no movimento espírita brigando para ficar com essa. É curioso, a gente terminou com a ideia de céu e de inferno e o movimento espírita trouxe de volta. É que nem as pessoas que dizem que a gente não pode se comunicar com os espíritos bons. São as mesmas pessoas que acreditavam no passado que só o diabo ou o demônio poderia se comunicar. Então eu tenho uma doutrina consoladora que diz você pode conversar com o anjo guardião. E uma que diz, não, você só pode conversar com o demônio. Qual das duas é mais conforme a bondade e a justiça de Deus? Deus nos deixaria isolados e sozinhos, só à mercê dos espíritos ruins? Então, nota, a gente está usando o critério de verdade, são os atributos, e aplicando ao que o movimento espírita, as casas espíritas falam. Percebe? Vou fazer um último daí, depois a gente volta para o texto. A gente tem uma teoria número 1, onde o anjo guardião se preocupa com o médium. Quer que o médium tenha saúde, quer que o médium estude, quer que o médium esteja em paz, esteja bem para exercer a mediunidade. E a gente tem uma outra teoria em que o médium não deixa o médium estudar, em que o espírito não deixa o médium estudar, em que o espírito não deixa o médium se curar das suas doenças, não deixa o médium parar de psicografar. Qual das duas ideias é mais conforme a justiça e a bondade de Deus? Nota como é simples quando eu uso esse critério? Aí a gente vê como a teoria de Kardec é mais bondosa, é mais consoladora, fala mais de Deus, do bem, da ajuda, da esperança. E a outra fala do quê? Espírito ruim, obsessor, treva, umbral, distância entre parentes e amigos, tortura no mundo físico, doença. Olha as coisas que o movimento espírita está defendendo. E dizendo que Kardec está ultrapassado e que essas ideias absurdas que a gente colocou aqui
evoluíram Kardec. Olha aonde chegou o nível de não refletir com Kardec. Não refletir usando os critérios que ele deixou. Se a gente tivesse usado esses critérios que ele deixou, a gente teria um outro movimento espírita. Mas, então, notem como a gente fez aqui um exercício de usar na prática, Lauro e Eric, comparando as teorias usando o critério que Kardec deixou, né? Passo para vocês, não sei se tem mais alguma coisa. E para mim, isso que você falou é o pior, né? Essa ideia, né? Se o mundo espiritual fosse idêntico ao mundo físico, né? Praticamente uma cópia, então para que a gente encarnaria, né? Então Deus teria feito algo inútil, a reencarnação seria inútil. Ora, mas se Deus fez algo inútil, então ele não é perfeito. Então os atributos de Deus não são perfeitos. Vê? É uma doutrina que diminui Deus, né? Que, enfim, Deus teria feito a gente passar por tanto sofrimento na Terra para quê? Seria algo redundante, inútil, né? Então, só isso já acaba com essa doutrina, né? É a mesma coisa a questão da evocação, por exemplo, que você falou, né? Essa ideia, né? Você não pode evocar seus familiares, você não pode evocar os bons espíritos, é só desobsessão, só o espírito sofredor que. Né? Então, por que Deus não permite também os bons espíritos se comunicarem, né? É muito mais compatível com a justiça de Deus. Então, é só ir por essa análise dos atributos que você vê que a doutrina kardeciana é muito mais lógica e mais compatível com esse critério epistemológico dos atributos divinos, né? E quando, né, por exemplo, Michel lembrou que assim, né, os espíritos superiores da obra Nosso Lar, eles têm medo de ir naquelas zonas mais densas, né, de lidar com aqueles espíritos chamados espíritos das trevas, aquela coisa toda. Quando você vai, estuda, né, a Kardec com seriedade, por exemplo, livro dos espíritos, a única coisa que os espíritos inferiores, né, eles não vão conseguir é subtrair ao pensamento de um espírito superior. Então, o espírito superior, ele lê, por assim dizer, o pensamento do inferior. Então, como assim um espírito superior, ele vai ter medo da ação de um inferior? Veja que parece que fica estranho, né, raciocinar assim, quando você sabe. Vamos lá, o espírito superior, seu perispírito é muito mais etéreo, ele é, por assim dizer, até mais rápido, né? Ele pode se fazer oculto para o inferior. O inferior, ele é, de certa forma, muito mais pesado, denso, se é que eu posso usar essa expressão, e ele não consegue se ocultar de um superior. Então, veja que, né, só o Livro dos Espíritos já trata disso tudo, mostrando a contradição, né, que há nessa obra. Mas eu te devolvo aí, Michel. Não, e só um ponto, né? A obra Nosso Lar, ela fala que os espíritos superiores precisam usar barreiras e dardos magnéticos, né, para combater os inferiores à invasão e tal. Então, olha o absurdo que chega, né? Não existe mais a autoridade moral dos espíritos superiores. Não, eles precisam usar armas para se proteger, os dardos magnéticos, né? Então, olha no que virou, né? Virou uma coisa completamente ridícula, né? Eric, eu não sei se vocês vão lembrar, tem canhão de guerra. Quem leu a obra Os Mensageiros, do André Luiz, tem canhão. Eles usam canhão de guerra. Os espíritos, os espíritos superiores, eles têm determinadas sedes no umbral, e lá, como é uma região perigosa, eles têm armas para se proteger. Aí a gente vai ver, vão ver os relatos dos espíritos nas obras de Kardec. Existem espíritos perturbados que eles narram situações e lugares